Oi, gente. 12º dia de reflexão, das reflexões quaresmais que estou aqui compartilhando com vocês. E hoje eu vim largar uma intriga e sair correndo, porque hoje é difícil até para mim. Vou comentar com vocês a primeira leitura de hoje, da liturgia da igreja. A liturgia da igreja hoje nos traz o sacrifício de Isaac. Quem conhece um pouquinho a história de libertação, a história do povo de Deus, o início de tudo, sabe que essa história começa com o chamamento de Abraão. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te indicar. E Abraão, ainda mesmo que não soubesse com quem era esse Deus que falava com ele, obedeceu. Abraão obedece, sai da terra dos seus pais e vai para a terra que Deus lhe indica, né? E Abraão já era um homem de certa idade, casado com Sara, que era considerada estéril, viveram longos anos, um casamento sem filhos. Bom, a história de Abraão é bem longa, mas Deus concede a Abraão o filho da promessa. Ele tem 2 filhos, mas um deles foi com uma escrava, não era o herdeiro da promessa, não era o que Deus tinha prometido, foi lá uma falha de Sara, que deu a escrava como mulher para o marido fazer um filho, e aí esse filho seria dela, porque a escrava era dela, né? Então, mas não vou contar essa história toda hoje. O que interessa aqui hoje é que Deus concedeu a Sara a graça da maternidade, e aí ela tem o seu filho Isaac, o filho da velhice, o filho amado, o filho esperado, o filho muito amado. Passado certo tempo, Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho Isaac. E aí, que é justamente a leitura de hoje, Deus diz: toma o teu filho, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Ou seja, era para Abraão pegar Isaac, levar para a montanha, colocá-lo sobre uma pedra e sacrificá-lo, matar o filho, né? E Abraão, muito consternado, muito triste, porque era um filho muito amado e Deus lhe pede de volta o filho que ele tanto queria. E ele sai sem dizer para Sara, sem dizer para o filho. Inclusive, Isaac pergunta no caminho: pai, nós vamos fazer um holocausto, mas onde está a ovelha, né? E aí Abraão diz: o Senhor providenciará. E Abraão obedece e sobe ao monte. E aí, quando eles chegam no local do holocausto, Abraão, quando levanta a faca para sacrificar o filho, o anjo do Senhor aparece dizendo para ele não fazer mal ao filho, porque agora o Senhor sabia que ele lhe era obediente, que ele lhe era fiel. E aí, quando ele olha para o lado, vê lá a ovelha presa nos espinheiros e ali os dois fazem o sacrifício. Por que eu disse que eu estou lançando uma intriga aqui e vou sair correndo? Porque Deus pede também a cada um de nós, para provar a nossa fé, ele pede o nosso Isaac. E aí, o que seria o nosso Isaac? O que nos é mais caro nessa vida? A que nós temos o maior apego nesta vida? Mas tem muitas outras coisas que nós precisamos nos desapegar. Tem muitas outras coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Tem muitas outras coisas que nós preferimos fazer a obedecer a Deus. E para provar a nossa fé, Deus vai realmente nos pedir aquilo que é mais caro. E cada um de nós sabe o que Deus quer de nós, porque Ele fala ao nosso coração. Se nós pararmos para ouvir, nós vamos saber o que Deus espera de nós. O que Ele está pedindo para eu abrir mão no dia de hoje, ou para eu abrir mão para sempre. Que tipos de apegos eu tenho? E olha que tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida, é um ídolo. Então, nós estamos vivendo como idólatras se não abrirmos mão. Bom, nós não precisamos ficar preocupados ou temerosos, assustados
ou lutando contra a vontade de Deus, porque Deus não vai pedir para nós algo que ele sabe que está superior às nossas forças. Ele não vai fazer isso. Ele nos dá os fardos, as dificuldades, de acordo com a nossa capacidade de lidar com elas. Mas há um fato muito interessante nessa história de Abraão. É que quando ele obedece a Deus, Deus faz uma promessa para ele. Deus diz: já que me obedeceste, juro por mim mesmo, como não me negaste o que te era mais precioso, que era o filho, eu te abençoarei e tornarei a tua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Isso, irmãos, é para sabermos que quando nós abrimos mão daquilo que nos afasta de Deus, obedecemos a Deus, ele também tem uma bênção para nós. Abraão foi muito abençoado e, de fato, a sua descendência numerosa. Abraão é nosso pai na fé. Aprendamos com Abraão a confiar em Deus, nas promessas de Deus. Aprendamos a saber que Deus tem o melhor para nós, os planos mais perfeitos para a nossa vida. E nos lancemos com confiança nele. Avaliemos a nossa vida. Vejamos aí o que está tomando o lugar de Deus na nossa vida, quais são os apegos que nós temos, qual é o Isaac que nós precisamos sacrificar. E é agora, nesse tempo de conversão. Até a próxima.